capítulo 2, do livro Mães Intercessoras. Deus está procurando mães que não desistam de orar pelos seus filhos. O caminho da oração, embora glorioso, não é fácil de ser percorrido. Muitos que se propuseram a ter uma vida fervorosa e intensa de oração desistiram no meio do caminho. Às vezes, é fácil começar. Difícil é perseverar na oração. Não gostamos de orar. Orar é um dos mais árduos exercícios espirituais. É mais fácil ser um ativista do que uma pessoa consagrada à oração. Orar é uma das mais renhidas batalhas que travamos. Muitos são aqueles que falam de oração, mas poucos são os que oram. Muitos pregam sobre a oração, mas poucos são os que oram. Muitos são aqueles que dizem crer no poder da oração, mas poucos são os que oram efetivamente. Talvez você já tenha perdido o ânimo de orar. Talvez sua vida de oração seja tão pobre quanto a vida espiritual que você leva. Talvez você já teve uma vida de oração mais fervorosa, mas agora o seu coração está seco e a sua vida sem frutos. Talvez você se lembre dos dias em que sua alma banqueteava na presença de Deus e hoje há um vazio em seu interior. Talvez você já foi uma reparadora de brechas, uma intercessora, mas agora está com uma vinha murcha, precisando de restauração. Talvez você já lutou com Deus em favor dos seus filhos, já chorou por eles, já jejuou em favor deles e batia constantemente junto aos portais da graça, clamando a Deus pela restauração dos seus filhos. Mas hoje você está enfraquecida, sem esperança e sem ânimo para prosseguir. Mônica orou cerca de 40 anos pela conversão de seu filho Agostinho. Ele era um jovem devasso e completamente resistente ao Evangelho. Ela jamais desistiu de esperar um milagre de Deus na vida do seu filho. Noite e dia, ela clamava a Deus pela conversão dele. Depois de quase 40 anos de luta, de choro, de oração, Agostinho foi convertido. Ambrósio, amigo da família, disse que um filho de tantas lágrimas não poderia se perder. Agostinho foi o maior expoente da igreja entre o período dos apóstolos e os reformados. Ele foi o maior teólogo que a igreja já produziu, depois do apóstolo Paulo, fonte de inspiração para os grandes luminares da teologia reformada, como Lutero e Calvino. A Bíblia fala de uma mãe que se apresentou a Jesus para clamar em favor da sua filha. Ela era uma gentia, era uma estrangeira. Sua filha estava possessa de um espírito maligno, padecendo nas mãos iníquas dos demônios. Aquela mãe estava desesperada. Então, no auge da sua angústia, ela vai a Jesus. Ela encontrou vários obstáculos, mas perseverou em sua busca e não abriu mão da libertação da filha. Em primeiro lugar, ela enfrentou a rejeição dos discípulos de Jesus que queriam que o mestre a despedisse. Ela foi rejeitada por aqueles que deveriam acolhê-la. Ela foi incompreendida por aqueles que deveriam cercá-la de cuidado e amor. Ela foi expulsa por aqueles que deveriam abraçá-la. Em segundo lugar, ela enfrentou o silêncio de Jesus, diante do seu clamor. O Senhor nada lhe respondeu. O silêncio do Mestre muitas vezes é pedagógico. O silêncio de Jesus tem uma expressão poderosa e eloquente. O silêncio de Jesus testa a nossa têmpera espiritual, prova o grau da nossa perseverança. Em terceiro lugar, ela enfrentou a demora de Jesus. Jesus não a atendeu de imediato. Ela não foi atendida no tempo que queria. A demora de Deus, às vezes, nos exercita no caminho da perseverança na oração. Em quarto lugar, ela revelou profunda humildade em sua oração. Jesus disse que não é lícito tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela não se exaspera, não perde o controle, não se insurge rebelada contra Jesus, mas se humilha dizendo, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela tem uma causa a defender, tem uma necessidade a ser resolvida, tem um pedido a ser feito. Ela não desiste e se recusa a ir embora de mãos vazias. Ela persevera na oração. Em quinto lugar, ela demonstrou profunda empatia em seu clamor. Ela não ora, Senhor, socorre minha filha, mas, Senhor, socorre-me. O problema da sua filha era o seu problema. A dor da sua filha era a sua dor. O drama da sua filha era o seu drama. Ela e sua filha eram uma pessoa só.
Ela não faz um pedido mecânico e frio. Havia paixão em seu pedido. Havia urgência em sua voz. Havia amor no seu coração. É com essa intensidade de alma que devemos orar pelos nossos filhos. Jesus não apenas enalteceu a sua fé, mas também atendeu-lhe o pedido e sua filha ficou liberta e curada. Jim Cymbala é um obreiro cujos frutos aparecem. Ele é pastor do Tabernáculo do Brooklyn, em Nova York. Sua igreja estava crescendo extraordinariamente. Sua esposa, na liderança da música, testemunhava verdadeiros prodígios de Deus. Pecadores estavam se convertendo, cativos estavam sendo libertos, doentes estavam sendo curados, e a mão de Deus a cada dia operava maravilhas, até o dia em que Jim começou a perceber que a sua filha primogênita estava se tornando resistente e avessa ao evangelho. A adolescente começou a viver uma vida estranha, de rebeldia, mundanismo e pecado. Não demorou muito, ela se rebelou contra seus pais e saiu de casa, mergulhando na escuridão do pecado. Seus pais choraram, sofreram, pediram que ela voltasse, mas ela estava cada vez mais insensível à voz do Espírito Santo. Jim Cymbala e sua esposa começaram a definhar. A angústia tomou conta do coração deles. Alguns amigos chegaram a dizer que eles deveriam desistir de procurar a filha. Contudo, num culto de vigília na igreja, uma irmã interrompeu o pastor Cymbala em seu sermão e disse que a igreja deveria levantar um clamor pela sua filha. A igreja então fez um grande círculo de oração dentro do santuário, e eles começaram a gemer e a chorar diante de Deus pela vida da filha do pastor. Aquele santuário transformou-se numa sala de parto, onde as dores e os gemidos eram expressos em agonia diante de Deus. Quando o pastor retornou para sua casa na manhã do outro dia, ele disse à sua esposa: "Se há um Deus no céu, nossa filha foi liberta hoje." No dia seguinte, enquanto ele se preparava, a campainha tocou, e a filha entrou em prantos e se ajoelhou aos pés do seu pai, soluçando, quebrantada, transformada pelo poder de Deus. Imediatamente, ela perguntou ao pai o que havia ocorrido na noite anterior, pois fora tomada por uma profunda convicção de pecado e, sem qualquer explicação, de repente, se viu chorando amargamente aos pés de Jesus, confessando seus pecados. Aquela moça foi liberta, foi salva em resposta às orações. Não desista de orar pelos seus filhos. Não abra mão de vê-los no altar de Deus. Você não gerou filhos para o cativeiro. Você não gerou filhos para a morte. Você não gerou filhos para povoar o inferno. Seus filhos são herança de Deus. Eles são filhos da promessa. Lute por eles, chore por eles, ore por eles, jejue por eles, até vê-los como coroas de glória nas mãos do Senhor.